especificamente na pergunta que eu fiz pra você na primeira resenha desse mês, eu fiquei pensando nas obras que me marcaram, nos livros de literatura, os livros ficcionais que marcaram a minha infância, me fizeram ser leitora. E eu fiquei pensando por quê? O que é que tinha nesses livros e não dos outros, que eram muito bons, que tinham histórias muito boas, que me marcaram. E eu percebi que além desse vídeo ser um dos mais difíceis de fazer, a literatura e a pesquisadora em teoria da literatura já tá dando as suas asinhas ali. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Garota Quixotesca, onde nós falamos sobre literatura, sobre os impactos que a literatura, que as temáticas todas que o Quixote apresenta tem sobre nós. Em comemoração ao dia 18, ao Dia Nacional do Livro Infantil, eu decidi compartilhar com você as 5 obras ou conjuntos, às vezes, de livros que me marcaram quando eu era criança, que me fizeram amar literatura, pra gente refletir de novo, mais uma vez, sobre a importância de incentivar. O incentivo à literatura, à leitura, especialmente ainda na infância. Eu já falei aqui pra vocês que eu sempre tive muito incentivo. Os meus pais sempre estavam lendo, acordava, eles estavam ali na cama, cada um estudando a sua lição, lendo a Bíblia, mas antes de dormir ou na hora de dormir em outros momentos, eles também estavam lendo outros tipos de livros. Meu pai tinha outros tipos de livros, ele lia romances, poesia. Minha mãe não era muito da literatura em si, ela lia mais livros teóricos, sobre saúde, sobre educação, livros mais técnicos, mas livros sempre ali. E uma das coisas que me marcou e que me marca até hoje, mesmo eu tendo essa estante aqui, mas uma coisa que é muito deles e que eu ainda tenho é guardar livro no guarda-roupa. Por mais que tivesse estante em casa, tivesse móveis, tinha livro no rack da TV, uma estante de livros no quarto deles, no criado mudo, na mesa, mas sempre tinha muitos livros dentro do guarda-roupa. Então, uma das coisas que tem esse marco, assim, pra me tornar leitora é o incentivo dentro de casa, mas também incentivos externos. Eu tenho tios formados em letras, professor de literatura, tios no sentido amigos da família também, que estavam lendo, que me davam livros de presente. Então, eu sempre tive muitos livros. Toda pessoa da minha família, da minha casa, da minha mãe, por exemplo, tinha livros. No meu quarto tinha livros, no quarto da minha prima a gente ia brincar, tinha livros. Refletindo nessas experiências, nos meus livros, nas leituras que me marcaram, eu percebi que, além das histórias, de gostar mais desse tipo de história ou não, do gênero, de personagem ou não, uma das coisas que me marcaram nos livros que eu mais gostei, claro que na época eu não pensava, eu não formulava como eu formulei hoje, mas a semente estava ali, é que parte dos livros que me marcaram tem muito a ver com a formalista que existe aqui dentro. Faz parte do processo de entender e conceber a literatura como um tipo de livro diferente, da ficção como um tipo de livro diferente. Rodeada desses vários tipos e gêneros distintos de livro, eu conseguia visualizar que existiam livros que eram diferentes dos outros, dos livros literários, dos livros de ficção. Então, o primeiro deles que eu queria mencionar aqui nessa lista, eu ganhei em comemoração à minha formatura do ABC. Eu já tinha vários livros, já li antes, mas uma amiga nossa, da família, me deu esse livro de presente quando ela soube que eu ia me formar, que é o Você Agiu Bem, Meu Marido, conto do Hans Christian Andersen, o mesmo escritor do Patinho Feio e de outras histórias. E esse livro me marcou, eu lembro que era um livro bem fininho, é um conto, um livro só, mas eu lia e relia e lia de novo, porque nesse livro Hans Christian Andersen vai mostrando o marido da história trocando a vaca por um cavalo, e depois uma gansa, e galinha, e vai trocando. Eu lembro que eu achei genial esse engenho, essa forma dele construir a narrativa, que é algo muito próprio, inclusive, até das narrativas orais. O segundo livro dessa lista, eu também ganhei nessa mesma época, mas Você Agiu Bem, Meu Marido ficou acima exatamente por isso, porque eu achei genial entender como se constroem narrativas e talvez a questão do plot twist, por exemplo, dentro dos textos. O segundo livro eu ganhei especificamente no dia da minha formatura. Geralmente as formaturas de PC, essas conclusões, tem a madrinha da turma, né? E a madrinha da minha turma, a professora Magali, deu uma coleção de contos de fada, livrinhos fininhos, cada livrinho era um conto. Tinha uns 10, 12 livros, mais ou menos, em cada coleção. A Cinderela, a Branca de Neve, a Pequena Sereia, o Pequeno Polegar, Pinóquio. E por mais que essas histórias já fossem conhecidas, já tivessem sido contadas, no momento que eu as li no papel e que elas se formularam na minha cabeça de uma outra forma, porque eu estava lendo e não ouvindo, foi diferente. Por mais que existissem ali várias histórias de autores diferentes, inclusive, e muitas de princesas, Rapunzel, Cinderela e tal, acho que mais me chamaram a atenção foram o Pequeno Polegar, que eu relia várias vezes, e o Pinóquio, porque
me chamava muita atenção a narrativa. E talvez porque os protagonistas eram mais espertos do que as princesas, né? O terceiro item é outra coleção de livros, dessa vez 10 volumes. As Belas Histórias da Bíblia, da CPB, que eu já comentei aqui, tem um vídeo especial em 5 minutos sobre essa obra, que vai desde o início, Gênesis até o Apocalipse, toda a Bíblia, de forma ilustrada com belíssimas, eu acho que eram aquarelas, e com as histórias da Bíblia. Histórias que eu ouvia desde criança, histórias que eu ouvia todo dia, que eu lia com os meus pais na Bíblia, mas o modo como eles eram retratados ali no livro, a linguagem que aquele livro utilizava, talvez exatamente porque fosse uma faixa etária ali dos 8 para os 9 anos, e que não eram mais livrinhos para bebezinhos, as histórias vinham com mais detalhes, a linguagem era para criança, mas para crianças mais velhas, então eram livros que eram ilustrados, mas não tinha ilustração em todas as páginas, era bem mais texto, a imaginação fluía mais, então possibilidade maior de fabulação, ter mais detalhes, de poder construir isso melhor, de entender a forma melhor na minha mente. Acho que foi um dos motivos para fazer com que eu me encantasse tanto por esses livros, por essa coleção. Em quarto lugar, eu já estava bem mais velha. Eu acredito que eu estava com uns 11 anos. Foi o livro que eu lembro até hoje, a edição da Martine Claret, de As Fábulas do La Fontaine. Por quê? Porque foi quando eu comecei a estudar literatura de um modo separado na escola. Tinha matéria de literatura e redação. Não era uma parte dentro das aulas de português. Tinha uma aula, uma matéria só para isso. Foi quando meu tio começou a me dar aula. Eu comecei a entender um pouco mais sobre teoria de fato. Eram gêneros, quando surgiu lá na Grécia, o épico, o lírico, o drama, a importância do teatro nesse processo, estudar os mitos gregos e como eles se desenvolveram na literatura. As Fábulas do La Fontaine foi um livro que me potencializou essa percepção dos gêneros diferentes, das formas diferentes de se retratar, de se escrever literatura. Foi quando eu comecei a entender que literatura era uma arte. O meu pai é artista plástico. Tinha livros, mas tinha muito essa ideia estética, né, nas esculturas, nos quadros. Foi quando eu comecei a entender que a literatura era dotada de estética. Uma das principais características naquele período que me fazia identificar e ver a arte de um modo diferente das outras coisas do mundo. Você consegue adivinhar qual é o último livro? El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Na verdade, o Don Quixote, ele separa a minha infância para o início da adolescência. É uma consolidação maior do meu espanhol, então a literatura também como esse espaço de potência de língua, de autonomia, conotação, denotação, linguagem poética, metáfora. Uma maior identificação, consegui formular melhor na minha cabeça essas projeções que eu tinha com os personagens. O Don Quixote em si, nessa mudança da infância para a adolescência, o começo das desilusões, as mais diversas áreas possíveis na vida, foi a obra que me fez chocar com a pergunta que eu sigo tentando até hoje, né? Por que eu gostei desse livro? O que é que esse livro tem que eu não consigo parar de ler, que ele me faz ficar encantada por ele? Então é isso. Esses foram 5 livros. Eu quis mencionar cada uma dessas obras com esses motivos diferentes para mostrar mais uma vez a importância do incentivo e do exemplo da leitura, de estar lendo, de promover espaços, de promover ambientes de leitura. Essa diversidade para promover a autonomia literária das crianças, das pessoas de modo geral. Porque literatura é algo divertido. Uma das memórias que eu até anotei para falar aqui no final é que além de brincava de muitas coisas, eu tenho memórias muito fortes de estar lendo com os meus primos. Eu deitada na cama com um primo meu, Nicolas, que ele é 2 anos mais novo do que eu, e a gente lendo livrinhos da Disney pequenos, ou lendo uma coleção que ele tinha dos contos da Sherazade, na casa de outra prima minha, Rebeca. Eu tenho memórias de estar lendo com ela clássicos como As Roupas Novas do Imperador. Era um momento também de compartilhamento, de estar junto. Não era apenas um exercício isolado, uma atividade isolada, individual. Minha mãe lia muito comigo. É um caminho de possibilidades da criança se ver e ver o mundo de diversas formas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essas são as minhas sugestões e o meu relato para você. Me conta aqui embaixo quais livros, quais obras te marcaram sua infância, te formaram enquanto leitor. Se você ainda não está seguindo, nos siga no @garota_quixotesca lá no Instagram para você estar sempre sabendo das coisas antes de elas chegarem aqui. E na segunda-feira a gente se encontra para falar da segunda parte da jornada de leitura conjunta do Madame Bovary. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além das manhãs de vento. Valeu!